Parece? E nós falamos aí que 2025 será o ano da multiplicação, amém? E eu quero profetizar de novo as 5 áreas que eu quero que Deus abençoe as nossas vidas. Que nós teremos filhos abençoados. Que nós teremos finanças abençoadas no nome de Jesus. Que nós teremos relacionamentos abençoados no nome de Jesus. Que as nossas emoções e principalmente os propósitos da nossa vida serão abençoados por Deus em nome de Jesus, amém? Amém. E aí, amados, nós falamos na semana passada sobre se mergulhar na presença de Deus, né? E nós falamos de alguns tópicos. O primeiro foi que a presença de Deus é a nossa fonte de vida, não é isso? E aí nós falamos que tudo só vive e cresce no lugar que foi gerado, plantado. Lembra disso? Se nós tirarmos a árvore a planta, a árvore da terra, ela vai morrer. Se tirar o peixe do mar, vai morrer. Se tirar o homem da presença de Deus, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer espiritualmente. Então nós aprendemos que a segunda coisa também, que a presença de Deus é a melhor escolha das nossas vidas, né? A presença de Deus deve ser primazia, né? Deve ocupar o topo da nossa vida. E a terceira, né, o terceiro princípio foi que Deus responde à nossa iniciativa de buscar a sua presença. Lembra que nós falamos: aproxime-se de Deus e Deus se aproximará de nós. Se eu não me aproximar de Deus, Deus não vai se aproximar de mim, né? Então nós falamos que Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. Então tome cuidado com as suas atitudes. E aí a conclusão que nós tivemos foi que 2025 será um ano mais abençoado das nossas vidas em nome de Jesus, amém? Só que aí eu coloquei alguns desafios, não sei se os irmãos lembram, tá aí? Bora lá. Primeira coisa que nós falamos: tirar um tempo a sós com Deus diariamente. Eu só terei um ano abençoado se eu tirar um tempo a sós com Deus. O segundo foi fazer conosco o plano de leitura que nós vamos colocar para 2025. E o terceiro, nós vamos participar regularmente de uma célula. Você que ainda não está inserido numa célula, que em 2025 você possa entender que se você não estiver inserido numa célula, é como se você estivesse boiando. E você vai entender o porquê. Porque as coisas estão acontecendo, vidas estão sendo agregadas ao ministério, vidas estão crescendo ministerialmente, e você continua estagnado. E isso é para os mais velhos, como também para os mais novos. E nós falamos também de fazer dos nossos cultos semanais uma prioridade da nossa célula, uma prioridade. Se eu quero ter um ano abençoado, eu preciso estar na presença de Deus. E hoje o nosso tema, vamos lá, é plantados na... Poxa, pastor, como assim? Plantado na igreja? Forte isso, né? Irmãos, eu vou falar algo e eu quero que você entenda bem, para que você não me julgue, está sendo gravado. Eu tive que anotar isso. Presta atenção, olha para mim. Deixa nada atrapalhar o que eu vou falar agora. Talvez essa seja uma das mensagens mais importantes que você vai ouvir em toda a sua vida. Presta atenção no que eu falei. Eu não estou falando que será melhor, até porque eu não sou um bom pregador. Tá? Existem pregadores melhor do que eu. Mas essa talvez seja a mensagem mais importante que você vai ouvir em toda a sua vida cristã. Você vai entender o porquê já já. Por quê, pastor? Porque nós vamos falar da igreja de Jesus. Tá, amados? Quem é a igreja de Jesus? É a representante de Deus na terra, do reino de Deus na terra. E é interessante que, aí eu vou começar com uma introdução. Se nós fizéssemos aqui grupos de 3, nós teríamos em torno, não sei, não vou contar aqui, mas nós teríamos muitos grupos de 3, não é isso? Fizesse aqui grupos de 3. É interessante, irmãos, porque há um estudo, uma pesquisa na faculdade, na Universidade de Harvard, uma das faculdades mais conceituadas do mundo, que 1 em cada 3 pessoas se sentem muito sozinhas. Vou repetir. Há um estudo feito, não começou agora, com a humanidade, que 1 em cada 3 pessoas se sentem sozinhas. Elas têm necessidades urgentes, mas não encontram ninguém para compartilhar as suas necessidades. Elas têm mágoas dolorosas para compartilhar e não tem ninguém para ouvir ela. Elas têm amor para dar e não tem ninguém para receber. E é interessante que esse estudo ele revelou, irmãos, que 1 em cada 3 pessoas não está legal. Olha só, 1 em cada 3 pessoas não está legal. Por quê, pastor? Ou sofre de solidão, angústia, tem sérias questões relacionais e sente que algo está faltando na sua vida.
Ainda mais agora com as redes sociais, elas estão conectadas, elas têm milhares de amigos nas suas redes sociais, mas na vida real elas se sentem sozinhas. Isso é um estudo e é real, né? E Deus nunca sonhou que fosse assim, irmãos. Sabia disso? Por isso que se nós voltarmos para a Bíblia em Gênesis 1:1, vai dizer assim, ó: no princípio Deus criou os céus e a terra, e Ele disse, haja luz, e a luz era boa. E criou o dia, criou a noite, criou a terra, criou a água, e disse, é bom. Que Deus criou as estrelas, as plantas, tudo que Ele criou, Ele foi dizendo que era bom. Mas teve uma única coisa que Ele disse, algo não está bom. O que foi? Vocês estão aqui conectados? O que, minha esposa? O que, pastora? Que o homem esteja só. Ele percebeu que a única coisa que não foi bom foi que o homem que ele havia criado não ficasse sozinho, porque o homem tentava conversar com a vaca, com o bode, com o cabrito, com a cobra, com tudo, e não dava certo. E aí é interessante, irmãos, que nós vamos aprender aqui que Deus não criou ninguém para viver sozinho. É muito interessante que Adão, ele não tinha ninguém com quem conversar, com quem comemorar as suas alegrias, com quem chorar as suas angústias, sabe, com quem rir. Ele não tinha ninguém do lado dele para aproveitar a vida. E aí vai dizer que o Senhor falou assim, então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe corresponderá. E aí eu creio, irmãos, Adão olhou para aquela mulher que Deus fez para ele, que ele estava cansado de olhar para os animais, e eu creio que ele ficou muito feliz, porque ele falou, agora eu tenho com quem conversar, agora eu tenho com quem me relacionar. Mas por que então, pastor, que o homem se sentiu sozinho? E isso não era bom. Porque Deus, quando criou o homem, Deus falou como? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu vou repetir, façamos o homem à nossa. Quer dizer que quando Deus criou o homem, Ele não falou assim, ó, eu farei o homem à minha imagem, mas Ele falou se Ele falou a nossa, isso quer dizer que Ele nunca esteve sozinho. E se Ele nos criou a sua imagem e semelhança, não é possível o homem sozinho viver feliz. Pastor, por que isso? Porque Deus na verdade não é um, Deus é uma comunidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus. Então quer dizer que Ele é uma comunidade. A Trindade é algo misterioso e maravilhoso. Eu dei um exemplo para os meus alunos. Falei, é como um ovo que tem a clara, a gema e a casca, mas os três se formam em um. Eu creio que Deus é essa maravilha, irmãos. É uma comunidade. Deus tem personalidades distintas. Estávamos ensinando a função do Pai, a função do Filho, a função do Espírito Santo. Mas o que eu queria dizer para você, Deus é uma comunidade. Repita comigo, Deus é uma comunidade. De novo, Deus. Então se Deus é uma comunidade, nós devemos viver em comunidade ou não, amados? As pessoas quando se isolam, o que acontece com elas? Elas ficam fracas, ficam só, entram em depressão e pensam até em tirar a sua própria vida. Pastor, então por que Deus decidiu criar o homem? Porque Deus estava sozinho? Acabei de falar que não. Deus nos criou pelo seu amor, pela sua graça. E é muito interessante, irmãos, que amor não é aquilo que Deus faz, porque Deus é amor. Então o que eu aprendo com tudo isso? Se Ele é uma comunidade de amor, Ele nos criou não foi porque Ele estava sozinho e queria que alguém o adorasse. Ele nos criou, irmãos, para que nós viéssemos a conhecê-lo. Deus nos criou para que nós pudéssemos amá-lo e também pudéssemos ser amados por Ele. Esse é o propósito real das nossas vidas, amados. E aí olha só, irmãos, Deus colocou nos seres humanos a natureza comunitária que existe, irmãos, nele mesmo. Pode ver que há uma necessidade de um homem. Nós estávamos falando sobre isso hoje. O homem cresce, o homem nasce, é uma criança, o bebê daqui a pouco ele cresce, ele vai ter que encontrar alguém, a mulher a mesma coisa, para que ele possa se relacionar, e assim se cria uma família. É o processo natural da criação de Deus. Por isso, irmãos, pessoas precisam de Deus, mas também pessoas precisam de pessoas. Vou repetir, nós precisamos de Deus, mas pessoas também precisam de. Alguém consegue vencer sozinho?
Ninguém, irmão. Você pode até caminhar sozinho. Você pode até chegar em algum lugar sozinho, mas se você for com alguém, você vai mais rápido. Se você cair, o outro te levanta. Se você desanimar, o outro vai te animar. Então por isso que eu falei que essa talvez seja uma das mensagens mais importantes que você vai ouvir na sua vida. Foi por isso que Jesus sempre dizia que o mandamento principal era amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, teu entendimento, e ao próximo. Olha só, é mandamento de Deus, amados. Estamos nos relacionando. E aí Deus vai bater um pouquinho. Você que fala assim, não, eu quero viver isolado, vou viver só nas redes sociais, eu não quero me misturar com essa gentalha. Você vai acabar se dando mal. Infelizmente, o que eu vou te dizer, você vai se dar mal. Aí eu falo para você, se você quer realmente que o ano de 2025 seja um ano de multiplicação, você precisa estar inserido na igreja. Você precisa estar inserido nas células. Você precisa viver em comunidade. Não se isole. No começo, irmãos, eu vou falar para alguns irmãos que estavam liderando as células. Pastor, tá difícil. A gente chama. Vocês estão aqui, não estão? Não. Pastor, tá difícil. E agora há um prazer, irmãos, em fazer esse trabalho. Porque entenderam que nós não nascemos para viver sozinhos, mas nascemos para viver em comunidade. Comunidade, amados. A igreja primitiva, irmãos, recém-inaugurada, aqueles novos convertidos, eles entendiam que a igreja era uma comunidade de amor. Sabe, esses irmãos, eles entenderam que deveria ser como Deus deles. Se Deus se relacionava com o Filho e com o Espírito Santo, eles também deveriam se relacionar com os irmãos. E nós precisamos entender, irmãos, cada novo convertido daquela igreja, ele entendia que precisava estar junto com os irmãos. Ele precisava se reunir no templo, mas eles também se reuniam nas casas. Por quê, pastor? Porque Atos 2 nos mostra isso, irmãos. Que a frequência deles se reunirem no domingo, vamos dar um exemplo, e se reunirem nas casas durante a semana, estava fazendo com que eles aumentassem a sua comunhão, e aquele que estava fraco era fortalecido, e aquele que chegava e não tinha nada, quem tinha mais abençoava o outro. E esse é o propósito da igreja. Aquele que Deus tem abençoado mais, vamos abençoar o outro. Aquele que tem menos, vamos ajudar aquele que pode, irmãos. Esse é o propósito de uma comunidade. Pastor, qual era a frequência que eles se encontravam? Irmãos, vocês acham que eles se encontravam só no domingo às 18h30? Ou só nas quintas-feiras às 20 horas? Não, irmãos. Você acha que, tipo assim, quando estava frio eles não se reuniam? Quando estava chovendo eles não iam lá na casa um do outro tomar um café? Pelo contrário, irmãos. Nada disso. A Bíblia diz, irmãos, que todos os dias da semana eles se reuniam. Eles estavam de casa em casa. Pô, pastor, mas hoje tem um monte de fofoqueiro. Eu não estou falando de fofoqueiro, eu estou falando de crente, convertido. Entendeu qual é o propósito? Amados, a gente precisa entender. Por que, pastor, então, que eles faziam isso? Porque eles entenderam que eles precisavam uns dos outros. Uns dos outros, eles entendiam isso. E hoje, irmãos, sabe, a gente está vivendo um tempo que a gente, sabe, acha que não precisa mais uns dos outros. A gente pode viver sozinho, isolado, que tá bom. É burrice, irmãos. É burrice. É interessante que eu ouvi, irmãos, de pessoas. Quando nós começamos a abrir nossa casa novamente, a gente já sempre teve o hábito de abrir a nossa casa para trabalho da igreja, para receber quem for. Graças a Deus, a minha esposa nunca teve, sabe, essa questão de, ai, meus móveis, ai, minha casa. Graças ao bom Deus. Vocês vão na nossa casa, ela pega no pé, irmãos, com a limpeza. Mas vocês vão lá, é difícil achar, porque sempre tem gente na minha casa. E no começo, sabe que as pessoas falam, nossa, pastor, o senhor vai deixar entrar na tua casa. Vai ter olho gordo, Andresa, lá na sua casa. Ah, vai deixar, irmão? A gente vai começar a ver a televisão que o irmão tem. Nossa, olha o carro na garagem. Olha aquele... Irmãos, aprenda uma coisa. Se você abrir a tua casa para receber as pessoas com o propósito de glorificar e ganhar almas, elas podem entrar com o olhar que for. Elas serão transformadas ali, porque o próprio Deus se encarrega de transformar elas. O próprio Deus. E aí a gente aprendeu, sabe, não posso deixar ninguém entrar na minha casa não, só pelo WhatsApp, irmão. Irmãos, eles deixavam as pessoas entrarem nas suas casas. Eles tomavam café junto. Pastor, mas se eles for tomar café na minha casa, o Lucas for lá na minha casa, eu vou ter que fazer um banquete? Não, irmãos, eles comiam pão com manteiga e um cafezinho preto sem reclamar. Esse é o problema, nós colocamos desculpa para chamar o irmão, para chamar o fulano. A minha pergunta para você vai doer um pouquinho:
Quando foi a última vez que você recebeu um não crente na tua casa para dar uma refeição para ele? Quando foi a última vez que você abriu a tua casa para receber alguém com o propósito de falar do amor de Deus? Irmãos, vou falar para vocês. Terça-feira é uma luta em casa. E na sexta também, porque na minha casa agora tem célula terça e sexta. E na terça, para você que não sabe, agora é 3. Para a honra e glória do Senhor. Nós multiplicamos para mais uma. É 3 na terça. E logo, logo na sexta vai virar 3 também, eu creio em nome de Jesus. Então você imagine a bagunça que não é. Mas eu posso falar para vocês. Eu vejo minha esposa chegando cansada do trabalho, participa da célula. A gente limpa com o maior prazer. Tem dias que ela tá meio brava, né? Mas faz parte, é normal. Sara que tem aqui ia me defender. Mas é normal, né, da mulher com essa questão de limpeza. Porque nós não limpamos igual elas, né? Mas o que eu estou querendo te dizer, irmãos, é uma bagunça. É um transtorno. Quem aqui abre a casa aqui? Só levanta a mão aí, irmãos. Os anfitriões, levanta a casa aí. Levanta a mão. Levanta a mão aí. Cadê os outros anfitriões? A Dulce está por aí? Está vivo? Está aí? Está aí? Quem mais? Irmãos, é guerra, não é? Irmão, você durante o dia limpa para cá e vai para lá. Só que, irmãos, não tem coisa melhor. Quando a célula acaba, a gente vê pessoas chorando, transformadas, tocadas, vidas se rendendo aos pés de Jesus. Não tem dinheiro que pague. Eu quero falar para você, abra a tua casa para uma próxima célula. Porque quando você abre a casa, sabe quem vem junto? É a presença de Deus. A Bíblia vai dizer que quando Obed-Edom deixou a arca de Deus na casa dele, durante 3 meses a casa dele prosperou. Se você levar uma célula para a tua casa, pode ter certeza que a tua casa vai prosperar. Vamos lá, pastor. Por que eles se encontravam com tanta frequência, pastor? Eu vou te contar o porquê. Porque eles precisavam uns dos outros. Eu falo para você, eu preciso de você. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. São os mais antigos. Sem cessar. Ó, os novatos nem sabem disso, tá vendo? Todos os Nutella, gente. Não conhece esse louvor, tá vendo? Quantas vezes a gente nos lares cantou esse louvor? Porque eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Todos os dias. Ah, pastor, eu acho que hoje não dá para abrir a minha casa, não dá para se reunir na igreja, porque hoje a vida é bem mais fácil. Ou não, pastor, naquela época era bem mais fácil. Vamos melhorar. Naquela época não tinha perseguição, não é isso, irmãos? Naquela época tinha? Perseguição? Não, né? Roma não perseguia. Não é isso? Naquela época, ninguém tinha boleto para pagar, eu acho. Não é isso? Talvez por isso que naquela época era mais fácil abrir as casas. Era mais fácil a igreja primitiva estar reunida. Né? Eu creio que a economia, ela ia tudo bem, não era isso, irmãos? Sabe, tinha dinheiro para todo mundo, sobrando. Todo dia que tinha uma célula na casa de alguém, era um banquete assim, sabe? Era isso, vocês acham? Não, irmãos. A mesma luta que eles tinham, nós também temos. E a mesma luta que nós temos, eles tinham talvez maiores. Porque eles não poderiam abrir as suas casas dependendo do lugar. Mas eles tinham um prazer de se reunir. Porque eles sabiam que precisavam uns dos outros. Aí a irmã Cícera estava desanimada. Aí chegava a Leda. Não, irmã, vamos para cima, dá a mão aqui. Eu vou orar por você. Eu vou te ajudar. O que está precisando? Eu não preciso de dinheiro, mas eu preciso de oração. Eu preciso que você me ajude. É isso, irmãos, que eles faziam. Porque eles entendiam que estar entre igreja era a melhor coisa a se fazer, irmãos. Tem alguém que está entendendo a palavra do Senhor? Amados, a diferença fundamental entre a igreja primitiva e a igreja de hoje é esta. Os crentes do primeiro século precisavam desesperadamente uns dos outros. E eles sabiam disso. E os de hoje? Os de hoje precisam desesperadamente uns dos outros. Mas eles não sabem disso ou talvez preferem pensar que não precisam uns dos outros. Estão vendo a diferença? Naquela época precisavam uns dos outros ou não precisavam? Hoje precisa ou não precisa? Mas hoje nós vivemos como se não precisasse. Tá? Eles sabiam muito bem, irmãos, pega isso que eu vou te falar, que nunca conseguiriam ser espiritualmente fortes, abençoados, vitoriosos, próximos de Deus, sem o apoio da igreja. Porque, irmãos, eu não sei para vocês, tem dias que, mesmo sendo pastor, tem dias que eu não gostaria nem de abrir minha casa para a célula, gostaria nem de ler a Bíblia, mas aí veio o irmãozinho e falou, não, pastor, nós estamos juntos. Minha esposa chega, não, bem, não vamos parar não, vamos para cima. Sabe a importância de uma pessoa na sua vida. Agora imagine um grupo na sua vida. Tá? Irmãos, nós nunca conseguiremos ser abençoados em 2025 ou em qualquer época da nossa vida sem estar na igreja local.
Você pode até avançar um pouquinho, mas daqui a pouco é como um carvão, que está lá vermelho, sabe, cheio de fogo. Se ele é tirado no meio dos outros, aos pouquinhos ele vai o quê? Vai o quê? Apagando, vai morrendo. Assim é um crente que não está inserido na igreja, tá, amados? Deus planejou que nós possamos ser abençoados, mas isso precisamos estar em unidade. Amém? Então vamos lá. Ninguém conseguirá avançar espiritualmente de maneira sadia e integral sem uma igreja, sem uma comunidade da fé, irmãos. Porque é ali que você tem apoio, é ali que você recebe oração, é ali que você ora. Essa foi a decisão de Deus, né? Por Ele ser próprio uma comunidade, Ele quer que nós também vivamos em comunidade, tá, amados? E aí vamos lá, primeiro tópico, talvez eu não consiga terminar hoje, tá? A igreja, nem comecei, vocês viram, né, que foi só uma introdução. Amém? Vocês estão aqui, ó, irmã? Tem alguém dormindo aí do lado? Vê se alguém dá um beliscão, dá um chacoalhão, fala, acorda, irmão, a palavra tá boa. Fala, irmão, acorda. Isso, dá um chacoalhão, isso, tira, desescora. Se estivesse na frente do prefeito, não podia estar escorado. Irmãos, a igreja é uma comunidade de amor, mas muitos cristãos não sabem ou se esquecem disso. Deus nunca quis que nós vivêssemos afastados, isolados, sozinhos, independentes uns dos outros, tá? Nós da Cristo vive em nós temos um sonho e uma visão de sermos muito mais do que apenas um culto semanal. Como assim, pastor? Eu, pastor, a igreja, os obreiros, nós sonhamos em ser uma comunidade de amor, onde eu não preciso marcar para chegar na casa de alguém. Esse dia eu não tenho agenda, mas a hora que eu precisar, eu possa ir até a tua casa e você possa estar disponível para abrir a porta para mim. E eu não estou falando de comida, eu não estou falando de bebida, eu estou falando de comunidade, de relacionamento. Nós sonhamos em ser uma igreja em que todos estejam envolvidos em relacionamentos. E aí eu vou bater, não é indireta para você, pelo amor de Deus, mas hoje nós somos uma igreja em células, que isso fique bem claro para você. Se você ainda não está inserido numa célula, você está desconectado ainda. Você ainda está fora da visão que Deus tem colocado para a igreja. Tá? E se você duvida que é algo de Deus, olha o que está acontecendo no nosso meio. Olha o que está acontecendo de vidas sendo tocadas e transformadas para a glória de Deus. Tá? Nós somos uma igreja em células, mas em células que vivem o amor. Pastor, na célula é só para não crente? Não, é para você também se fortalecer, para você levar pessoas que nunca iriam a primeira vez na igreja. Então, essa é uma visão de Deus para as nossas vidas. Tá, amados? Mas atenção no que eu vou te dizer. Aleluia. Precisamos entender que uma igreja baseada em relacionamentos nunca vai acontecer naturalmente. Porque relacionamentos e amizade acontecem da noite para o dia? Relacionamentos e amizade dá trabalho. Uma coisa é eu te conhecer, irmã. Pai do Senhor, boa noite, bom dia, amém. Uma outra coisa é relacionamento. Para se construir relacionamento não é da noite para o dia. Eu preciso estar reunido com as pessoas. Hoje você vai ver que aquelas pessoas que você mais, no seu trabalho, você às vezes tem mais intimidade com pessoas do seu trabalho do que a sua própria família, porque você passa mais tempo com aquelas pessoas. Às vezes você vai ter mais amizades dentro da igreja do que com a sua própria família, porque você passa mais tempo com os crentes do que com a sua própria família. Então relacionamento não se faz da noite para o dia. Por quê, pastor? Porque infelizmente hoje relacionamento é algo contracultural, é algo raro. As pessoas preferem viver isoladas, mas Deus não nos criou para sermos isolados. Você nunca vai acordar um dia e falar assim, nossa, que legal, irmão Robson, criei uma amizade da noite para o dia com o irmão lá. Acontece isso? Nunca. Vai anos e anos e é trabalho, é semana após semana, é relacionamento. E aí você se frustra, você conhece os defeitos, você conhece as qualidades. Aí sim você vai tendo relacionamento. Porque relacionamento, irmão, artificial é fácil. Vocês estão vendo aqui de terno, maravilha. Mas quem vai me conhecer é minha esposa, minha família, meus irmãos da minha célula. Tá? Então isso é relacionamento. Tá? E aí uma pergunta, irmãos. Será que nós já conseguimos entender que a igreja que faz apenas cultos, elas não vão ter relacionamentos? Já viu igrejas que faz, vamos supor, evento atrás de evento? Acabei, vamos supor, um congresso, aí eu faço uma conferência, acabou uma conferência, eu faço um negócio para homens, aí eu faço uma campanha durante 7 semanas, aí eu faço isso, mas a igreja enche naquele momento, daqui a pouco esvazia, porque não há
Relacionamentos, elas só vêm, se encontram no culto e vão embora. Por que você vai ver, conforme vai passando o tempo da nossa igreja, você vai ver que as irmãs que são da célula vão começar a sentar junto. Quando chegar, elas vão se inserir naquele grupo. Não é porque está excluindo os outros, porque a igreja está crescendo. E ela não vai conseguir ter relacionamento de perto com todos. Por isso que você precisa estar inserido. Então nós precisamos ser uma igreja, irmãos, que realmente celebra os cultos no domingo, que ensina a palavra, que forma os cristãos. Hoje eu recebi elogios, irmãos, da nossa igreja. Os irmãos falam assim, ó, se todas as igrejas fizessem o que nós fazemos, sabe, antes das pessoas descerem as águas, dar um estudo, dar ensinamentos básicos, dos fundamentos da fé, eles seriam diferentes. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos estruturando, estamos alicerçando essas pessoas na rocha que é Jesus. Você vai ver que as pessoas que permaneceram firmes no ministério foram aquelas que passaram por esse discipulado. Veio tempestade sobre a vida de vocês ou não vieram? Muitas, não foi? Vontade de desistir, de voltar atrás, mas por causa da rocha que está sobre nós, vocês estão aqui até hoje para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá. Pastor, se eu fizer isso, eu posso garantir que estar plantado, enraizado numa igreja é essencial para uma vida abençoada. É essencial para você ser abençoado, é estar inserido numa igreja. Porque nós somos criados para pertencer a uma comunidade. Se nós somos criados à imagem de Deus, nós também devemos viver em comunidade ou não? Vocês estão entendendo aqui, irmãos? Amados, aprenda uma coisa. Nós somos chamados para amar a Deus e servir pessoas, tá? E aí, pastor, amar a Deus e servir pessoas. Servir no reino de Deus. Porque a Bíblia diz que aqueles que servem são grandes. Aquele que quer ser o maior, seja o... Então quer dizer que se eu for servir, cada vez mais eu vou diminuindo para o homem, mas para Deus eu vou ficando grandão. Porque esse é o maior chamado das nossas vidas. Pastor, como que eu vou servir o irmão Wagner se eu não tenho relacionamento com ele? Para mim servir, eu preciso criar relacionamentos. Tá, amados? A gente precisa entender que eu preciso servir. Nós somos chamados, amados, para mostrar para as pessoas lá fora a hospitalidade. Como que eu vou mostrar a hospitalidade se eu não convido um vizinho para vir na minha célula? Se eu não crio um relacionamento com as pessoas? Como que elas vão entender que a igreja é algo bom, que Jesus é algo bom? E também, amados, nós somos chamados para ser gentis uns com os outros dentro da igreja. Às vezes dentro da igreja, se o irmão tomar o lugar do outro, já olha de cara feia. Se pisar no pé, misericórdia. Ah, o irmão pula mais que o outro, aí já começa a criticar. Irmãos, nós temos que ser gentis uns com os outros. Nós temos que ter unidade, amor entre uns os outros. Às vezes nós estamos entre os irmãos e há uma fofoca. Eu fico imaginando Deus fofocando. Olha, Jesus, o Espírito Santo está falando mal de mim. Olha, Jesus. Fico imaginando, vocês já viram isso na Bíblia? Deus é uma comunidade, irmãos, eles são um só, e nós também. Eu não estou falando aqui que você tem que ficar adulando todo mundo, mas respeitem, honrem uns aos outros. E também nós somos chamados, irmãos, a encorajar uns aos outros. Sabe essa pessoa? Olha para a pessoa que está sentada do teu lado, nem que ela esteja um pouquinho distante. Sabe essa pessoa? Ela precisa do teu incentivo hoje. Olha para ela. Isso, dá esse sorriso bonito aí, Colgate. Você fez aquele clareamento lá naquele plano dentário. Isso, dá um sorriso aí, sim, sai. Xixi, nojento. Sabe, essa pessoa precisa do teu incentivo. Vai chegar dia que ela vai sentar do teu lado, você vai perceber que ela vai estar aérea. O casamento está passando por guerra. A casa está passando por dificuldade, mas ela está aqui, ela vai precisar de você. Ó, vamos, irmã. Sabe, abraça ela. É isso, irmãos, é ser igreja. E finalmente, irmãos, nós somos chamados para carregar os fardos uns dos outros. Estava falando esses dias para uma irmã. Te prepara, porque às vezes a gente está desanimado, está triste. E se vocês perguntar para mim, para minha esposa, não é todo dia que a gente está bem, porque a gente é pastor. Se você perguntar para os obreiros, não vão falar para você que é todos os dias que eles gostariam de estar sorrindo. Mas às vezes a gente vai estar assim, e a gente vai fortalecer outros, a gente vai carregar os fardos dos outros. Parece meio doido, não parece? Mas o reino de Deus é tudo ao contrário. Como que pode, pastor, o meu telhado está furado, eu estou lá tentando ajudar o telhado do outro. É isso, irmãos. A Bíblia diz: fazer o bem a todos, mas primeiramente aos da família da fé.
E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Isso aqui é igreja, não é, gente? Hã? Peraí, pastor, mas o senhor disse... Eu vejo meu irmão falar assim, domingo eu vou para a igreja, pastor. Quinta eu não fui, mas domingo eu vou para a igreja. Eu vou te dizer, você não vai à igreja, porque você é a igreja. Não tem como você ir à igreja. Você pode ir se reunir como igreja para celebrar e glorificar o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso sim. Mas não tem como você ir à igreja, porque você é a igreja. E é essa cultura que nós temos que quebrar. De que a igreja é aquelas 4 paredes que nós nos reunimos lá. Mas aonde tem uma célula também há uma igreja ou não tem? Aonde tem uma família falando de Deus, há igreja ou não tem? Então a igreja não é o templo, a igreja é onde nós estamos, amados. Por quê, pastor? Porque nós somos as mãos de Jesus, nós somos os pés de Jesus, nós somos os portadores das boas notícias. Essas paredes vão falar do amor de Deus para alguém? Esse pilar aqui vai falar do amor de Deus para alguém, irmão? Quem é que vai falar do amor de Deus? É nós, irmãos. Então nós somos a igreja. E aí eu acredito muito, irmãos, que a igreja não é esse prédio, porque a igreja são as pessoas. E quando essas pessoas sabem que são, sabe, e no que acreditam, eu acho interessante. Elas podem alcançar coisas incríveis, porque aonde há a igreja, há a presença do Deus da igreja. Então aonde há a presença do Deus da igreja, há milagres, há cura, transformação. Então eu quero falar para você, corre para falar para o pastor, ou para algum obreiro, ano que vem eu quero abrir a minha casa para ter uma cela, porque eu vou levar lá um grupo de pessoas, seja de 2, de 3, de 5, de 10, e lá vai haver cura, lá vai haver transformação. Pastor, mas eu só posso no sábado. Nós vamos fazer no sábado. Eu só posso tal dia. Nós vamos fazer tal dia com você. Se nós somos igreja, nós precisamos escolher viver e ser igreja. Às vezes a gente quer ser igreja só no domingo, irmãos. Igreja é uma comunidade de amor. Só isso já bastaria para nós decidirmos ficar firmes na Cristo vive em nós. Eu ouvi de um irmão esses dias, irmãos, tem muito defeito na nossa igreja, tá? Mas eu não posso aqui também deixar de falar dos elogios. Eu perguntei para o irmão, e aí, irmão, fulano foi bem recebido? Pastor, amou a igreja, falou que vai ficar conosco, porque a recepção é muito boa, palavra, os irmãos são muito humildes. Então olha só, irmãos, nós precisamos também elogiar nós, porque se eu falo mal da igreja, eu estou falando mal de quem? Isso, irmãos, é simples. Então cuidado se você tem falado mal da tua igreja, porque você está falando mal de você. Mas cuidado, aprenda isso. Tá? Pastor, então por que eu preciso estar na igreja? Porque eu aprendi uma coisa, irmãos, que a igreja é a porta dos céus. Segunda coisa que eu aprendo, e eu acho que eu vou ter que parar por aqui. A igreja é a porta dos céus. Vamos ler lá? Gênesis 28, do 10 ao 22, é um texto grande, talvez eu tenha que terminar logo após ler ele. Aí diz assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. E seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, e para o leste, para o norte, para o sul. E todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. E eu peguei esse versículo para a nossa igreja em nome de Jesus. E eu estou com você e cuidarei de você. Aonde quer que vá, eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de... Esta é a porta dos... E na manhã seguinte, Jacó levantou-se cedo, pegou a pedra que havia posto sobre a cabeça, colocou em pé como a coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E ele deu ao lugar o nome de... Embora a cidade anteriormente se chamasse Luz, então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor será o meu
E esta pedra que hoje pus como coluna será a casa de... E de tudo que me desse, certamente te darei o dízimo. Betel, esta palavra significa casa de Deus. Segundo um estudo sobre igreja, irmãos, e é interessante que uma das revelações mais nítidas e claras é sobre a parte de igreja. Jesus disse assim: sobre esta pedra construirei a minha igreja. Ele não estava falando de Pedro, mas falando dele mesmo. E é interessante que você vai entender que o conceito de casa de Deus não começa no Novo Testamento, mas começa aqui nesse texto, já em Gênesis. Jacó diz assim: Betel significa casa de Deus. E é interessante que Jacó vai falar sobre isso. Depois, Moisés começa a falar do tabernáculo, que simbolizava a casa de Deus. Depois Davi também, ele fala que ele precisava preparar um lugar para a arca, Depois você vai ver Salomão construindo o templo de Deus. Mas o versículo em Atos 7:48 vai dizer assim, todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Outras versões, casas feitas por mãos humanas. O que ele está querendo dizer? Que Deus não habita nas paredes, Deus habita em nós. Então aprenda aqui alguns princípios. O Altíssimo não habita em locais feitos por mãos humanas. Mas há um aspecto aqui muito interessante. A igreja, ela é a casa de Deus. Sim, pastor. Mas lá em 1 Timóteo diz assim, mas se demorar, saiba como as pessoas devem comportar, se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. E ainda em Hebreus diz assim, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Olha só, irmãos, Jacó declarou que ali era a casa de Deus, mas a Bíblia vai dizer que Jacó viu uma escada, não foi isso? Essa escada estava com os pés na terra, e o topo estava onde? No céu. E anjos faziam o quê? Subiam, descendo. Tem um louvor lá do Matos Nascimento, Anjos descendo e subindo neste lugar. Pega essa, irmão. Só quem aí vai entender aí, quem é pentecostal. Amados, olha só que lindo. Ele está querendo ensinar para nós que quando nós estamos reunidos, quando nós estamos na casa de Deus, adorando, celebrando, glorificando o nome de Deus, há uma porta aberta para os céus, os anjos descem, os anjos sobem, o milagre é derramado. Quando nós estamos reunidos, o milagre acontece. Quando nós estamos reunidos, a presença, porque a Bíblia vai dizer que além dos anjos descendo e subindo na casa de Deus, a Bíblia vai dizer que o Senhor estava do lado dele. Quer dizer, quando você está aqui nesse lugar, na Cristo vive em nós, reunido para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor se faz presente. Quando você ora por algo, você pode ter a certeza que virá a resposta de Deus para a tua vida, porque a casa de Deus é a resposta da presença de Deus naquele lugar. Então quando você vier para a casa de Deus, venha pensando, há uma porta dos céus aberta naquele lugar, e eu preciso de algo e Deus vai derramar ali. Amados, é muito lindo essa aplicação para as nossas vidas. Ainda diz, irmãos, João 1, 50 a 51, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou, digo-vos a verdade, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Não é mais o mesmo texto, mas agora João está dizendo que vocês vão ver os anjos de Deus descendo e subindo. E aonde que os anjos sobem e descem? Em qualquer lugar? Não, é na casa de Deus, é na presença de Deus, é na igreja daquele que deu a vida pela igreja, irmãos. Então há uma importância muito grande para você entender que a igreja, eu falei no começo que será uma das mensagens mais importantes. Se você não estiver inserido na igreja, cultuando, todas as vezes que você falta, você está perdendo uma oportunidade de os anjos descerem e fazer um milagre na tua vida, na tua casa. Mas todas as vezes que você vem, mesmo cansado, desanimado, falando, eu não quero ir hoje, eu estou com isso, com aquilo, você vem e o Senhor te restaura, o Senhor te transforma, o Senhor te levanta, o Senhor te fortalece, o Senhor te dá visão, o Senhor te dá direção, o Senhor te dá palavra, porque aonde tem os adoradores, os anjos sobem e descem, porque é uma porta dos céus aberta na igreja do Senhor.
Eita glória, meu tempo está quase indo. Interessante que eu fico olhando o relógio aqui, né? É mais ou menos assim. Como se tivesse um alçapão aqui, né? Olha para os irmãos, o horário está passando. Os irmãos apertassem o botãozinho, igual naqueles programas, né? Apertou e caiu, parou. Amados, talvez eu consiga falar sobre esse primeiro tópico. 2 de 1. Diz assim: a igreja é o lugar da manifestação da presença de Deus. Quando Jacó teve aquela visão, irmãos, a primeira coisa que ele declarou, se você prestar atenção, ele falou assim, ó: sem dúvida o Senhor está neste lugar. E aí eu falo para você que às vezes tira um cochilo, para você que às vezes vem e não foca na adoração, não foca em ouvir a voz de Deus. Todas as vezes que você faz isso, você não está prejudicando o Senhor, você está prejudicando a você mesmo. Porque você está perdendo uma oportunidade do anjo vir e tocar. Você está perdendo uma oportunidade dos céus abertos sobre a sua vida. Você está perdendo uma oportunidade de o Senhor te dar uma direção. Concorda comigo? Amados, o Senhor estava presente. E aí ele ainda declara: e o Senhor disse a ele: eu estarei com você e cuidarei de você aonde quer que você vá. Quando você vai à casa do Senhor, quando você adora, o Senhor, além de estar nesse lugar, Ele dá a resposta para você, ó: você vai sair para trabalhar essa semana, eu vou te guardar, vou te proteger. Tem livramentos que aconteceu a semana passada, que você nem sabe, porque os anjos do Senhor te livrou, te guardou, te protegeu. Tem livramentos que aconteceu dentro da tua casa, que você não sabe, porque o Senhor foi na tua vida, e você nem percebeu. E há livramentos já sendo liberados sobre a tua vida, bênçãos sendo liberadas sobre a tua vida esta semana, e você talvez nem vai perceber. Aleluia. Tá boa a palavra? Podemos parar aqui e continuar semana que vem? Ou podemos ir até meia-noite fazer uma vigília? Hã? A maioria quer vigília, gente. Irmãos, nós também precisamos compreender que a igreja é o lugar da presença de Deus. A primeira lição é que na igreja é que Deus se manifesta. Pastor, Deus não se manifesta na minha casa? Claro que se manifesta. Pastor, Deus não se manifesta no meu trabalho? Claro que se manifesta. Mas a probabilidade maior de Deus se manifestar é onde? É na onde? Na igreja, na casa de Deus, porque ali não tem só um pequeno grupo, ali tem os verdadeiros adoradores, um grupo maior, que vão adorar, que vão orar, que vão interceder. Então preste atenção, você precisa entender e compreender, que quando eu estou ali, há uma probabilidade de eu alcançar mais rápido o meu milagre. Pastor, eu estou barganhando com Deus? Não, eu sempre ensino, você precisa adorar Ele, não pelos milagres, mas adorar por aquilo que Ele é. Mas em consequência disso, Ele tem o prazer em te abençoar. Pastor, por que eu preciso estar na casa de Deus? Porque Jacó falou, ele estava ali e o Senhor apareceu para ele, e ele falou: Deus está neste lugar. E o Senhor falou assim, ó: eu irei com você, aonde você for, eu vou te guardar. Quando eu estou na casa de Deus, na presença de Deus, isso quer dizer que para a minha vida vai ter segurança lá fora, vai ter proteção, vai ter um cuidado especial da parte de Deus, irmãos. Quando eu venho adorar o Senhor, eu tenho uma semana diferenciada. Pode prestar atenção. A semana que você não vem para o culto por algo que você poderia ter vindo, você vai ver que essa semana ela não é produtiva. Acontece várias coisas na sua semana. Quem concorda comigo aqui, por favor? É só eu não, né? Porque tem dias, pastor, mas o senhor está sempre aqui. Talvez às vezes eu esteja aqui só de corpo. Estão entendendo? Eu te convido a ficar de pé. E aí nós vamos... Semana que vem nós... Se vocês quiserem, né? Se não quiser a gente para. Não tem problema nenhum. Queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você orasse a Deus. Sabe? Que você, como nós cantamos, eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Senhor, me ajuda a entender os teus mistérios. Sabe? Eu queria que você conversasse com Deus. Não faça eu orar por você, mas precisa vir de dentro do teu coração a necessidade de estar plantado na presença de Deus, plantado na igreja. Por isso que eu falei que talvez não fosse a melhor, mas fosse a mais importante mensagem que você ouviria até hoje.
E talvez você tenha que carregar isso pro resto da sua vida. Porque se você quer ter um ano de 2025 abençoado, você precisa estar inserido na igreja. Você precisa estar reunido com a tua igreja. Irmãos, veio o Covid, nós sabemos como foi difícil ficar afastado da igreja, afastado dos irmãos. Então que nós possamos aproveitar cada culto que tem nesse lugar. Que nós possamos realmente amar estar na presença de Deus. Aí eu vou lá porque senão na segunda o pastor já vai me mandar mensagem. Eu vou lá senão o meu líder de célula na segunda já vai me mandar mensagem. Não, irmão, você tem que vir aqui porque é a graça de Deus, é o poder de Deus, é a presença de Deus na sua vida. Então faça isso, sabe? Venha adorar o Senhor, coloque a sua melhor roupa, coloque a sua melhor maquiagem para a glória de Deus. Sabe, dê o seu melhor. Chegue cedo. Se prepare para adorar a Deus, porque você está entrando na presença de Deus. Jejue durante o dia se você puder. Fala, eu estou indo me preparando para a noite eu me encontrar com Deus vivo, para eu entregar a minha vida, o meu coração, o meu ser, porque eu sei que se eu der o melhor no primeiro dia da semana, eu terei a melhor semana da minha vida. Seus olhos, amados, por favor. Pai, no nome de Jesus, que o nosso coração possa queimar por estar na Tua presença. Que no nome de Jesus, Senhor, nós possamos estar plantados na igreja de Deus, plantado na Cristo vive em nós. Que nós possamos, no nome de Jesus, Senhor, assim como Jacó viu aquela escada, Senhor, aquela escada que ligava a terra e o céu, e os anjos desciam e subiam naquele lugar. Que nós possamos ver, Pai amado, que nós possamos ver, Pai amado, a cada dia a Tua presença. Que nós possamos sentir o Teu toque, o Teu agir sobre as nossas vidas. Coloca esse desejo, queima dentro de nós, Pai amado, o desejo de estar na Tua casa, em nome de Jesus.